Hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente andou perguntando para mim em redes sociais e por mensagens, que é como funciona o pagamento de pensão alimentícia. Quem paga a pensão alimentícia, quem recebe pensão alimentícia, até quando a pessoa recebe a pensão alimentícia e o que acontece com quem não paga a pensão alimentícia. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que gera muita controvérsia, revolta de alguns, reclamação de outros. E depois desse vídeo você vai saber tudo sobre pensão alimentícia e nunca mais vai ficar na dúvida sobre esse assunto. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. E como que funciona a pensão alimentícia? A pensão alimentícia, ela existe para proteger principalmente crianças e adolescentes que precisam ser sustentados pelo pai ou pela mãe. Existem outras situações de pagamento de pensão alimentícia, mas a principal é essa. É um benefício destinado a prover o sustento, alimentação, roupa, estudo, médico da criança e do adolescente. E ele é devido pelo pai ou pela mãe da criança e do adolescente, que tem essa obrigação de sustentar o próprio filho ou a própria filha. E ao contrário do que muita gente pensa, não é o pai que tem que pagar a pensão alimentícia. Qualquer um dos dois pode pagar a pensão, tanto o pai quanto a mãe. Isso depende de vários fatores. Por exemplo, quem tem a guarda daquela criança e daquele adolescente. Por exemplo, quem recebe um salário maior. Se a mulher recebe um salário maior e se o pai tem a guarda daquela criança, é justo que ela pague a pensão ao invés dele. E tem outra questão, a pensão alimentícia ela foi pensada para proteger quem não tem condição de se sustentar. Então ela pode ser devida não só pelo pai ou pela mãe, mas os avós também podem acabar tendo que pagar a pensão alimentícia ou até outros parentes, dependendo da situação. E existem várias dúvidas sobre a pensão. E eu vou tratar aqui das principais delas. Uma dúvida muito comum é a seguinte: quando o filho começa a trabalhar, meu filho é adolescente, tem 16, 17 anos e começou a trabalhar, eu preciso continuar pagando pensão para ele? Precisa. Se o seu filho ou sua filha está trabalhando e é adolescente, você pai, você mãe, continua precisando pagar a pensão. Isso não exime o pagamento da pensão, porque muitas vezes são empregos de meio expediente, a pessoa ainda está estudando, aquele valor que ela ganha não é suficiente para ela se manter. Então, mesmo quando seu filho adolescente tem algum empreguinho, já tem alguma rendazinha, você ainda precisa prover o sustento dele, ajudar pagando a pensão alimentícia. E no caso do filho menor de idade, de 16, 17 anos, mas que se casou, filho ou filha. Nesse caso, para a pessoa se casar menor de idade, geralmente ela passa por um processo de emancipação, ou seja, ela se torna independente perante a lei. E aí, a partir desse momento, houve o casamento, o pai ou a mãe não são mais obrigados a pagar a pensão para aquele adolescente ou para aquela adolescente. E aquele adolescente que se casar, muito jovem, precisa ter isso em mente. A pensão alimentícia que ele ou ela recebe, eles vão deixar de receber assim que se casar. E como que funciona essa interrupção no pagamento? Se o pagamento da pensão judicial é feito pela justiça, só o juiz pode determinar o fim do pagamento. É o que a gente chama de pedido de exoneração. Você procura um advogado, avisa, por exemplo, que seu filho e sua filha casou e que, portanto, você está pedindo a exoneração da pensão alimentícia, pedindo para deixar de pagar essa pensão. E o juiz vai acabar autorizando. É só a partir daí que você pode parar de pagar. Não é da sua cabeça, fonte, vozes da minha cabeça. Casou, não vou pagar mais. Não. Procura a justiça, faz o negócio direitinho para não ter problema depois. Muita gente pergunta também se é possível pagar a pensão alimentícia de outra forma que não seja através de dinheiro. E a resposta é sim. É possível pagar a pensão alimentícia de outras maneiras que não seja através do dinheiro. Por exemplo, quando o pai ou a mãe combinam de pagar uma parte da pensão pagando uma escola particular para aquele
filho adolescente, pagando um plano de saúde. Então existe sim possibilidade da pensão alimentícia ser paga de outra maneira que não seja repassando o dinheiro para o pai ou para a mãe que tem a guarda da criança. Apesar de que existem alguns benefícios que não tem nem como você botar preço, né? Então não teria nem como você incluir nesse cálculo. Por exemplo, vídeos do canal Direito de Leve. Como é que você vai botar preço numa maravilha dessa? Então, no caso de um produto como esse, você faz o quê? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para aquele pai, para aquela mãe que está com dúvidas sobre pensão alimentícia, compartilha para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que recebe pensão alimentícia e que tem alguma dúvida. Ou seja, não dá para pagar a pensão com os vídeos, mas os vídeos são da hora, vai? Então, curte eles e ajuda a gente a crescer. E agora que eu sei que você já curtiu esse vídeo, vamos para a próxima dúvida. Muita gente pergunta se é verdade que a pessoa, quando ela fica desempregada, ela pode parar de pagar a pensão uma vez que ela está desempregada. E aí eu te pergunto o seguinte, quando o pai ou a mãe fica desempregado, o filho automaticamente deixa de precisar de comer, se vestir, estudar, ir no médico, tomar um remédio? Então a resposta é não. O fato de você estar desempregado ou desempregada não significa que a pensão pode parar de ser paga. O que você precisa fazer nesses casos é procurar um advogado, um defensor público, se você tiver sem condições de pagar um advogado, e explicar para o juiz a sua situação e pedir uma redução do valor da pensão ou até mesmo uma suspensão temporária até você voltar a ter emprego, até você voltar a ter alguma renda. Mas isso tem que ser feito na justiça para não ter problema depois. E por falar em problema depois, quais são as hipóteses em que a pessoa realmente pode ser presa porque deixou de pagar a pensão alimentícia? O que a lei diz e o que a justiça geralmente entende é o seguinte: passou de 30 dias de atraso, a pessoa que tem a guarda da criança pode ir na justiça, explicar que não está sendo paga a pensão e pedir a prisão da pessoa que deveria fazer o pagamento da pensão. Então, passou de 30 dias atrasado, em tese, já dá para pedir a prisão de quem deixou de pagar a pensão. E se a pessoa for presa, a dívida acaba, ela não precisa mais pagar, se ela ficar 30 dias, 45 dias, até 90 dias presa, que é o máximo hoje da lei, ela não precisa mais pagar a pensão? Negativo. Fica preso e continua devendo. E pode, inclusive, ser preso de novo se a dívida aumentar. Você só não vai ser preso pela mesma dívida. Então, por exemplo, você não pagou janeiro, fevereiro e foi preso. E aí você ficou um mês preso e saiu. Por causa daquela dívida de pensão de janeiro e fevereiro, não pode ser preso de novo. Agora, se continuou devendo outros meses, pode vir a ser preso outra vez e outra vez e outra vez. Então o ideal é conversar com a pessoa que tem a guarda da criança, explicar na justiça, se antecipar se você tiver alguma dificuldade para fazer o pagamento, para evitar essas prisões, porque elas não substituem a obrigação de pagar a pensão. E o pai ou a mãe que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, mas não estão conseguindo pagar, a pensão está atrasada, por alguma razão acabou não pagando. Nesse caso, essa pessoa que não pagou a pensão pode ser proibida de ver o filho, de ver a filha, de ter contato com o filho e com a filha? De forma alguma. São coisas bem diferentes. A guarda afetiva do filho é uma coisa e o pagamento de pensão alimentícia é outra. Não é porque a pessoa está com a pensão alimentícia em atraso que o pai ou a mãe vai ficar usando esse fato para impedir a pessoa de ter contato com o próprio filho. Dependendo das ações que a pessoa adotar, isso pode ser considerado, inclusive, alienação parental. A gente fez um vídeo bacana sobre isso esses tempos atrás. Eu vou até deixar o vídeo aqui na tela, depois vocês acessam, mas depois, assiste esse vídeo até o fim. E depois vocês vão ver lá o que é alienação parental e o que pode acontecer com quem faz alienação parental. Então não é porque a pessoa está com a pensão alimentícia em atraso que o outro pai ou outra mãe pode proibir ela de ver o filho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E no caso de guarda compartilhada? Ah, o filho fica 15 dias na minha casa, 15 dias na casa da mãe dele. Ah, minha filha fica um mês comigo, um mês com o pai dela. Nesse caso, como é que funciona a pensão? Então eu não preciso pagar, já que fica metade aqui, metade lá? Geralmente, nos casos de guarda compartilhada, um dos pais fica responsável por fazer a gestão das despesas daquele filho ou daquela filha. Isso aí existe justamente para a criança poder ter um norte a quem recorrer quando estiver precisando de alguma coisa, criança ou adolescente. Já dizia o ditado, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então imagina que você é um jovem, está precisando de um calçado novo, de uma mochila, de um remédio, e o seu pai não compra porque ele acha que é obrigação da sua mãe. Sua mãe não compra porque acha que é obrigação do seu pai, já que os dois têm guarda compartilhada. Então, para evitar isso, um deles cuida dos recursos para sustentar aquele jovem, aquela criança. E o outro paga a pensão proporcional, de modo que nada falte para aquela criança, para aquele adolescente. Então, mesmo no caso de guarda compartilhada, existe a obrigação de pagamento de pensão. E qual que é a idade mínima ou máxima para pagamento de pensão? É verdade que depois dos 18 anos eu não preciso mais pagar pensão? Calma, que não é bem assim. Na verdade, a regra geral é que quando a pessoa atinge a maioridade, o jovem ou a jovem atingem 18 anos, encerra-se a obrigação de pagamento de pensão. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, se esse jovem está fazendo um curso técnico, se esse jovem está fazendo uma faculdade, nesse caso, continua a obrigação de pagamento da pensão até os 24 anos ou até este jovem se formar, seja no curso técnico, seja na faculdade. Então 18 anos é a regra geral, mas pode ir até os 24 se aquele jovem ou aquela jovem continuar estudando e ainda não tiver condições de se sustentar sozinho por causa disso. E existe também a possibilidade de parar de pagar pensão alimentícia antes dos 18 anos, que é naqueles casos que a gente falou lá atrás de emancipação. Por exemplo, quando a pessoa resolve se casar antes dos 18 anos. Muito possivelmente está se precipitando, né? Mas quem sou eu para falar? Vai casar antes dos 18 anos? Casou, encerra a obrigação de pagamento de pensão alimentícia. E no caso de ex-mulher, ex-marido, é verdade que o companheiro precisa pagar pensão? Depende de como foi construído esse casamento. Imagina que aquele marido casou e durante anos nunca deu nenhum incentivo para a esposa trabalhar fora, se profissionalizar, ter alguma ocupação profissional, participar do mercado de trabalho, sempre quis que ela ficasse cuidando do lar e dos filhos. Nesse caso, se houver separação, o marido tem obrigação de pagar a pensão alimentícia, geralmente por algum período, até que aquela companheira consiga se colocar no mercado de trabalho. Então ele vai pagar a pensão alimentícia por 24 meses, por 36 meses, por 60 meses, período necessário para a companheira se inserir no mercado de trabalho. E o contrário pode acontecer também. A esposa ficou trabalhando e combinaram que o marido não ia avançar na carreira, na profissão, não ia se colocar no mercado, ia cuidar do lar e das crianças. Este marido, no caso de separação, tem direito à pensão até ele conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E você, conhece alguém que está enrolado aí com pensão alimentícia, está cheio de dúvidas, a pensão atrasou, não sabe se ainda tem que pagar a pensão para o filho ou para a filha, tem algum amigo que não está recebendo a pensão, que o pai ou a mãe deveriam pagar? Manda esse vídeo para ele, que alguma dessas explicações deve ajudar. Tomara que dê tudo certo e que esse pai e essa mãe consiga voltar a pagar a pensão. Afinal de contas, não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e saber que os nossos filhos, as nossas filhas estão
protegidos, estão bem cuidados e nada está faltando para eles. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo no canal. Fiquem com Deus!